que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, né? Então, eu queria apresentar aqui o Liga Acadêmica de Saúde da Família em tempos de Covid-19, né? Na promoção de saúde em tempos de Covid-19 é um projeto, né, vinculado à Liga, a LASFAC, que é a Liga Acadêmica de Saúde da Família. Nesse momento, né, que a gente está encarando essa complexidade que é, né, esse nosso dia a dia, e a ideia desse projeto é estar justamente tentando levar ferramentas de promoção à saúde, promoção ao cuidado de toda a população, né? Seja de dentro da Universidade de Brasília, seja de fora, quem tiver a vontade para estar aí com a gente. Vou fazer alguns avisos. Então, essa é a nossa terceira atividade já, a gente já teve atividade de cuidado com sono e outras. Essa atividade hoje é sobre ferramentas de comunicação e diálogo no meio virtual, que é um pouco nessa pegada, né? Hoje a gente está tendo que se relacionar tudo online, então vamos pensar um pouco que ferramentas são essas. Vou fazer alguns avisos para vocês. Essa atividade ela vai ser divulgada no canal do YouTube da LASFAC, então é só buscar no YouTube LASFAC, né? Ou buscar a gente no Instagram, lasfac.nb, que também vocês vão encontrar essas atividades. Se quiserem seguir a gente no Instagram para acompanhar as atividades seguintes, a gente está fazendo atividades de 10 em 10 dias, né? Então lá vocês vão ficar sabendo de tudo e estar por dentro de tudo que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. O último aviso que eu vou estar dando para vocês é que essa atividade vai estar sendo gerado um certificado de participação para os presentes. O certificado é de 2 horas, então ao longo da atividade a gente vai estar disponibilizando um link, é um formulário, né? Vocês podem preencher durante a atividade ou ao final da atividade, vocês estão disponíveis para escolher o melhor horário para vocês. Como eu já disse, vai ser de 2 horas. E por fim, eu queria agradecer a Deliane que está com a gente nessa bela noite, facilitando esse espaço, é uma pessoa muito querida. E agora é com você, Deliane, você que manda. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos e todas. Só não apareceu para mim ainda que está gravando, tá, Pedro? Não sei se... Tá gravando, a gente não tá gravando pelo Meet não, a gente tá gravando pelo outro sistema. Tá bom, desculpa, interrompi a gravação já. Bom, que bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar aí um pouco do caminho que eu venho construindo nesse campo, no campo da facilitação de conversas e diálogos, e agora, assim, nesse universo, nesse contexto, a facilitação no meio digital. Bom, eu sou assistente, vou me apresentar rapidamente para vocês entenderem um pouco também de onde eu venho. Eu sou assistente social, trabalho na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Trabalho na Escola de Aperfeiçoamento do SUS, que é uma das escolas da FEPEX, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do DF. E lá trabalho com educação permanente de profissionais de saúde. Inclusive, aqui com a gente hoje tem o meu super parceiro de projeto, colega, amigo, querido, Aristen. Que bom, obrigada, Aristen. E lá, eu e um outro colega, principalmente, dentro da escola, a gente vem utilizando uma série de ferramentas de uma abordagem que eu vou compartilhar com vocês, que a princípio a gente tomou contato, conhecimento antes desse processo, desse contexto de pandemia, então a gente vinha fazendo isso presencialmente, mas agora a gente tem vivido muitas experiências também pelo meio online, com essa mesma abordagem, que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria que esse espaço fosse mais um espaço de bate-papo mesmo, assim, que a gente pudesse trocar um pouco, conversar, e não só uma palestra ou uma aula, enfim, minha intenção não foi nesse sentido quando eu vim, até mesmo porque eu queria que a gente exercitasse um pouco, entrar nessas ferramentas. E aí eu já vou começar uma com vocês, mas queria dizer também que quem quiser se sentir à vontade e puder, claro, né, só se puder e quiser, pode abrir suas câmeras para a gente se ver um pouco e fazer disso mais uma roda do que uma aula. Quem não puder, fica à vontade. Aí eu já queria aproveitar e falar que isso é um desafio desse universo online. E isso tem sido uma questão conversada em muitos espaços, que é algumas pessoas poderem e outras não poderem abrir suas câmeras, outras inclusive não terem câmera, né, que possa fazer uso desse recurso que é a imagem.
Mas queria dizer para vocês que em vários espaços que eu participo, o uso da câmera, né, essa possibilidade da gente se ver, é um recurso que facilita essa conexão, esse contato, a gente poder olhar as pessoas nos olhos, por mais que seja mediado por uma tela, a gente percebe, tem percebido que faz diferença nos resultados dos diálogos. E aí também já aproveitando para trazer o conceito de diálogo, que eu venho trabalhando e venho pesquisando, diálogo de origem grega, né, a palavra, e ela significa sentido que atravessa. E aí quando pessoas se debruçam, né, sobre esse conceito, quer dizer para a gente que diálogo é aquilo que o meu sentido, o seu sentido e o sentido de todos que estão nesse espaço de conversa possam ser atravessados e nos atravessar e gerar coisas novas. Então não é a ideia do diálogo, ele não é que as pessoas apenas debatam ideias, deem aula, façam conferências, exponham ideias e alguém debate a sua ideia, mas a ideia do diálogo traduz uma noção de que a conversa está no centro e não as pessoas. Então, quando a gente traz a conversa para o centro, o que importa é o sentido da ideia, e esse sentido pode atravessar todos nós, a gente não precisa se blindar contra esse atravessamento, né? Então, um convite também para a gente refletir um pouco sobre os espaços que a gente cria, tem criado ou participa, né? Qual a verdadeira chance desses espaços serem espaços de diálogo, ou se são de fato, né, e existem espaços que não são de diálogos, né, existem espaços formais e algumas formalidades, onde são espaços de apenas trocar informações, ou debater, ou enfim, fazer conferências, né, tudo isso tem o seu lugar, mas queria trazer essa noção de que diálogo é algo que surge novo, é algo que não existia antes. Então, se eu trago uma ideia, e o Pedro traz uma ideia, a Jéssica outra, a Aris tem outra, e a gente coloca isso no centro do círculo, e se permite dialogar a respeito, provavelmente o que surge dali é algo absolutamente novo, que não existia antes. E é um desafio muito grande fazer isso pelo meio virtual, e aí por isso a gente tem experimentado muitas ferramentas e estratégias, e eu queria convidar que ao longo da minha fala, quem se sentir à vontade porque vivenciou ou experimentou alguma estratégia que possa contribuir para a nossa conversa, também fique à vontade. Quem tiver dúvida também entra à vontade no meio, a gente não vai ter uma estrutura onde eu vou falar e ao final as perguntas acontecem, a gente pode conversar sobre esse tema. Para começar essa conversa, eu quero mostrar uma coisa para vocês que geralmente é por onde começamos diálogos. Opa, não, tá certo. Bom, quem me ensinou essa imagem foi o Aristen, mesmo que está aqui. Você quer falar, Aristen, o que significa? Eu vou até me sentir lisonjeada de um chinês falando o que significa esse ideograma. Vou atribuir. Mesmo sendo um chinês daqui de Brasília. Esse caractere I significa intenção. Você pode descrever pra gente como que ele é composto? Tá bom. Os caracteres chineses, eles são compostos. A grande parte deles. E esse, em particular, ele é formado por dois componentes. Um está aí colorido em azul, que significa som ou voz. E a parte em vermelho significa coração ou mente. Então a intenção é a voz que vem da mente, é a voz que vem do coração. Bom? Muito obrigada. Tá certo. Obrigada. Tá certinho, você acertou. Aristen, obrigada. Eu, em muitos espaços de diálogo, é muito importante um aspecto que é a participação dos participantes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente isso,
Mas eu queria que a gente exercitasse esse lugar de estar participando de um diálogo, ainda que a gente tenha essa limitação toda de estar aqui realmente para ouvir um assunto, mas a gente pode fazer uma gambiarra um pouco e avançar no que seria começar uma conversa. E geralmente, na abordagem que eu faço parte, que eu compartilho, a gente começa falando das nossas intenções, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira, assim, para vocês visualizarem uma ferramenta já que eu vou apresentar para vocês, que é o Menti, que ele é bem útil, assim, para a gente fazer enquetes rápidas, construção de imagens de nuvem de palavras. É uma ferramenta bem legal e divertida e ágil, e ela é em tempo real. Então, a gente vai usar ela agora para experimentar, e vai ser o seguinte, eu vou pedir que cada um fale seu nome, de onde é, e aí, não sei se vai ter alguém aqui que não é de Brasília, seu nome, de onde é, se quiser abrir sua câmera para fazer isso, ótimo, se não puder, problema nenhum, fique bem à vontade. E vai falar em uma palavra qual a sua intenção hoje nesse encontro. Então, vocês estão vendo aí a tela do Menti. Quem abre, quem cria, né, a primeira apresentação, quem cria a sua conta, é uma conta gratuita, tem uma série de limitações de uso do recurso, mas dá para a gente usar de uma maneira bem simples. Então, tem vários templates que a gente pode utilizar. Eu escolhi aqui a criação da nuvem de palavras. E aí vai funcionar assim, cada um vai falar o nome, de onde é, se for de Brasília, de onde é de Brasília, né, se é da UNB, enfim, de onde quiser se identificar que é, e qual a sua intenção nesse encontro hoje em uma palavra. Vou começar para exemplificar, e aí vocês já vão ver como que isso vai acontecer na apresentação. Meu nome é Adeliane, e sou da Secretaria de Saúde. Minha intenção aqui hoje é compartilhar. E aí a gente pode seguir à vontade, até que todo mundo tenha falado. Quem tiver dificuldade com o microfone, pode usar o chat para fazer isso. Meu nome é Vanessa, sou da Universidade de Brasília e minha intenção aqui hoje é aprender. Meu nome é Jéssica, sou da Universidade de Brasília, do curso de Terapia Ocupacional. Minha intenção hoje é conhecer. Meu nome é Aristeim, sou da Secretaria de Saúde e minha intenção aqui é aprender. Meu nome é Sara, eu sou estudante de saúde coletiva da UNB e minha intenção hoje é vivenciar. Meu nome é Camila, também sou da Universidade de Brasília e faço saúde coletiva. E minha intenção aqui hoje é descobrir. Meu nome é Thiago, eu sou da Universidade de Brasília e eu vim aqui hoje para me aperfeiçoar. Meu nome é Rebeca, sou da UNB e meu objetivo hoje é entender. Meu nome é Laiane. Opa. Pode falar. Eu sou da Universidade de Brasília e meu objetivo hoje é aprimorar. Eu sou o Pedro, eu também sou da Universidade de Brasília e o meu também é vivenciar. Ok, fomos todos, né? Então, vocês percebem que eu, assim, à medida que vocês iam... Oi! Ai, desculpa, Brenda. À vontade. É minha internet também.
Eu sou da UNB, eu sou da UF, Minas, Brenda, eu não consegui te ouvir. Você consegue escrever no chat pra gente sua intenção? De onde você é? Enquanto a Brenda vai chegando, à medida que eu estava com o link no meu celular, então existem muitas maneiras de fazer isso que a gente fez agora. E à medida que vocês iam falando, eu ia respondendo. É sempre bom em espaços de diálogos. Bem-vinda, Brenda de Minas. Qual a sua intenção? Comunicar, ótimo. É sempre bom ter mais de uma pessoa facilitando no grupo, porque provavelmente esse uso das ferramentas fica mais fácil quando o facilitador está livre para apoiar, orientar, observar quem não participou e ele não conseguiu observar porque eu estava aqui focada, né, em preencher no celular. Então, uma sugestão é que seja feito pelo menos sempre em dupla, facilitações mesmo no meio virtual, e principalmente no meio virtual exige mesmo, né, um manejo aí com a questão do compartilhamento. Existem outras ferramentas de videoconferência que tem muitas outras ferramentas. O Zoom, por exemplo, é o queridinho aí, né, o popstar das salas de videoconferência, porque ele realmente tem recursos muito interessantes. Então essa é uma maneira de usar o Mente, né? A gente pode aquecer, a gente pode usar, assim, uma coisa que eu quero trazer também, pessoal, é que as ferramentas digitais, elas são só um meio de alcançar algo que o facilitador já precisa ter bastante clareza do que ele pretende trazer, né? E isso não difere do meio presencial. Então, quando a gente fala de facilitação de diálogos e de conversas, existem princípios básicos que valem para todos os espaços. Então, a ferramenta, ela é só um mecanismo. Existem facilitadores, na verdade, que escolhem não usar nada disso, porque os princípios dele ele consegue alcançar de uma maneira que não precisa nem acessar esses outros recursos, como, por exemplo, que a gente acabou de usar. Mas recursos como esse podem tornar muito visual aquilo que o grupo está trazendo, né? Podem trazer uma sistematização do que o grupo traz, das diversas informações que, enquanto facilitador, a gente pode estar desejando facilitar que seja colocado no centro. E o Mente é um deles. Alguém tem alguma dúvida, assim, sobre esse recurso especialmente, ou quer fazer algum comentário? Bom, tem vários outros templates, tem gráficos, tem enquetes, tem várias maneiras de usar o Mente. Ele é bem versátil, bem interessante. Vou compartilhar aqui com vocês outra tela minha. Que aí eu vou falar um pouquinho da abordagem que eu estava trazendo para vocês, explicar de onde vem isso, né? Por que eu trabalho com isso. Toda a minha abordagem de facilitação hoje ela é baseada principalmente nessa maneira de facilitar conversas, chamada arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam. Tem um sobrenome aí em português. Quando eu mexo aqui, vocês vêm mexendo também, né? Bom, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ver vocês. Uma limitação do Meet é essa. Quando a gente projeta qualquer coisa, né, quem está projetando, não vê mais a sala do Meet. O Zoom, por exemplo, isso não acontece. A gente consegue projetar e continuar vendo. Então, o Meet tem uma maior acessibilidade, mas ele também tem algumas limitações. Bom, e aí, essa maneira de facilitar diálogos, a arte de anfitriar conversas significativas, eu aprendi a fazer no modo presencial, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes do que é isso, mas depois que a gente teve que lidar com o meio digital, muitas experiências começaram a acontecer e, na verdade, a gente ainda está vivo, mas que ainda estão em experimentação mesmo. É um universo muito novo ainda nesse sentido. E eu queria trazer para vocês duas pessoas que hoje eu recomendo muito, que quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais na facilitação de grupos e entender um pouco melhor como usar essas ferramentas nesse contexto,
São 2 anfitriões desse trabalho que eu participei da arte de anfitriar conversas. É um encontro, uma imersão, onde a gente vivencia e estuda metodologias. E essas pessoas hoje continuam desenvolvendo trabalhos muito interessantes, e hoje no meio virtual, e eu tenho acompanhado e participado de muitas conversas, cursos, workshops com eles, que é a Miriam Castelo. Especialmente a Miriam, ela ensina mesmo como usar as ferramentas. Então ela tem curso onde você senta numa turma com ela pequena, ela faz questão de ser bem pequena, e ela vai mostrando ferramenta a ferramenta, e você vai treinando e usando e fazendo junto com ela. Então é uma maneira também interessante de se apropriar desse uso. Quem tem muita limitação, ou tem resistência, ou tem medo, muita gente tem medo ainda, né, de usar o computador, a internet. E o Guto é uma pessoa que eu recomendo muito para quem quiser acompanhar conteúdos mais conceituais mesmo, do ponto de vista da facilitação de grupos e de conversas e de diálogos. Ele é uma pessoa que tem também se dedicado muito a se aprofundar nesse aspecto, e tem sido muito interessante acompanhar o trabalho dele. E aí eu vou trazer para vocês alguns princípios do diálogo, muito baseado no trabalho que o Guto faz hoje. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada aspecto desse, que ele chama de arquitetura da conversa, que são os elementos que podem ajudar a gente a ter boas conversas. E aí, quando a gente fala isso, é estranho, né? Porque, sim, boas conversas, né? A princípio, todo mundo teria aí como propósito ter boas conversas, mas a gente participa de muitos espaços onde a gente investe muita energia, né? Investe muito tempo, investe muito recurso, e geralmente a gente sai desses espaços com uma sensação de que não aconteceu nada, que eu não entendi nada, que nada foi feito, né? Assim, não houve criação nenhuma a partir daquele diálogo, daquela conversa, né? Que aparentemente seria uma conversa. E o Guto, a partir desses estudos e todo o aprofundamento que ele vem fazendo, ele propôs essa estrutura que não é dele exatamente, mas é uma sistematização que ele traz, que são elementos essenciais que um facilitador precisa ter em mente na hora de facilitar uma conversa, porque tudo isso contribui para que a conversa seja boa. Isso não é um mecanismo de controle para que a gente alcance um resultado, mesmo porque, lembrando, né, quando a gente se propõe a facilitar um diálogo, a gente não tem controle nenhum do resultado, porque o resultado é algo absolutamente novo, a gente não conhece. E esse é um dos grandes desafios de um facilitador de conversa, né, diferente de Bom, eu ia falar de um professor, mas tem ótimos professores que não têm isso como intenção, mas existem pessoas que acreditam que elas precisam colher um resultado que elas já sabem qual é. E isso no diálogo não funciona muito, porque o diálogo é exatamente aquilo que é o imprevisível, é o inesperado, né, aquilo que é novo. Bom, e aí quais são esses elementos, né? É muito importante ter clareza do propósito, e aí tanto faz, mais uma vez, se é no meio virtual ou no meio presencial. Então, assim, de pouco adianta a gente usar o melhor recurso, o Zoom, ter todos os pacotes pagos de todos os aplicativos, usar maravilhosamente todos os recursos, se a gente não tem ideia de que propósito nos traz, qual é o propósito que nos une, né, o que viemos fazer aqui. E o propósito é algo que é além da pauta. Geralmente o propósito, na verdade, nem é a pauta, porque a pauta é algo que você faz para mostrar a superfície para aquele conjunto de pessoas do problema ou da situação onde a gente vai conversar para resolver ou para encaminhar, mas o propósito geralmente é algo que está por trás. E aí o próprio Guto dá um exemplo que geralmente, assim, uma reunião de uma grande empresa para tratar de finanças, né, das finanças da empresa. Então a pauta é gerenciamento financeiro daquela empresa. E aí muitas vezes quando você chega na reunião e a reunião começa, existe um clima de tensão instalado que ele é sensível, assim, é possível sentir, apesar de ninguém ter dito. E aí geralmente os funcionários dessa empresa, apesar de sentirem, não entendem e também não conseguem contribuir, porque o propósito não está claro para ninguém. E muitas vezes o propósito é: a empresa está quebrando, assim, né? Tipo, a gente está falindo, os recursos estão acabando, a gente não tem a menor ideia do que fazer, mas existe ali uma pauta superficial que é falar de finanças. Isso se aplica a qualquer situação. Então muitas vezes a gente leva para a pauta algo que não tem ali declarado o propósito. Propósito é sempre aquilo que tem por trás. Então quando a gente se propõe a discutir um assunto, conversar sobre um assunto, dialogar sobre o assunto,
é aquilo que está por trás, né? Então, o que é aquilo que nos move em relação àquela temática. E para um bom diálogo, assim, uma boa conversa acontecer, é preciso avaliar se há tempo disponível para conversar sobre esse propósito. E isso no meio digital é outro grande desafio, né? A gente geralmente, apesar de estar passando o dia inteiro sentado na frente do computador, é muito difícil passar mais que 1h30, assim, com uma atenção plena e estar ali dedicado mesmo numa relação de conexão e conversa com as pessoas. Isso é muito desafiador. Então, existem pessoas trabalhando em maneiras de fazer isso, onde a gente consiga dedicar tempo para um descanso, usar um pouco o corpo nessa relação, né? Então a gente está aqui todo mundo parado, sentado, imagino eu, mas existem muitas atividades onde a gente se coloca em movimento, onde a gente usa o corpo para estar aqui, porque isso nos faz ter uma qualidade de presença, né? E isso é diferente para um diálogo. É diferente você estar totalmente passivo, ouvindo alguma coisa, você estar ali com a sua atenção e a sua escuta atenta, participando daquele momento. E outra coisa importante em relação ao propósito, além do tempo, é a gente questionar se existe energia e disposição disponível, né? Uma pergunta que a gente faz muito nesse meio da facilitação de diálogos é como dialogar com alguém que não quer dialogar, né? A gente não encontrou ainda uma resposta assim, que satisfaça nossos corações, mas existem espaços muito, muito áridos, né? Assim, terrenos muito inférteis para boas conversas, terrenos de muita disputa, de muita vaidade. Então existe aí para o facilitador um desafio enorme de criar um ambiente, criar um campo propício para que as pessoas dialoguem, mas ao mesmo tempo precisa existir uma disposição ao diálogo, as pessoas precisam querer estar ali. E isso na arte de anfitriar é muito interessante, porque é uma das metodologias, tem uma lei maravilhosa, que é a lei dos 2 pés, que na verdade agora vai ser a lei de um clique, né, eu acho, no universo do computador, que diz assim: se você está num lugar onde você não está, se você está no meio, numa conversa, num espaço de diálogo, que você não está aprendendo nada, e você não está contribuindo de forma alguma, pegue os seus 2 pés e saia. Não esteja ali, né, nem se agredindo, né? Muitas vezes você está com sono, então você precisa descansar. Você está com fome, você precisa comer. Então, existe uma relação de importância da presença plena no diálogo, que ela é muito respeitada e muito valorizada nessa abordagem. Ok, pessoal, até aqui, tá tudo bem. Podem ir parando também, se quiserem. Bom, uma outra questão muito importante para o diálogo são as perguntas. Geralmente, um diálogo só funciona com pergunta. Quando a gente chega com tudo pronto, as respostas dadas e acabadas e todas as certezas instaladas, né? Isso no ambiente universitário é muito comum. Talvez não no espaço que hoje vocês estão aqui participando agora, porque é um espaço que, quando o estudante participa, né, e está na gestão, ele tende a ter um caráter diferente, mas o espaço formal da universidade, ele é um espaço de muitas certezas, né, de muitos especialistas, de muitos experts. Isso para o diálogo não faz a menor diferença, porque o importante é aquilo que vai ser criado. Aquilo que existe é só um ingrediente, assim, é só um elemento que vai constituir o novo, mas ele não é a coisa mais importante. Então a pergunta é esse olhar curioso, assim, para aquilo que a gente quer saber, né? Então, quando a gente se propõe a conversar, o ideal é que sejam elaboradas boas perguntas sobre o tema que vai ser conversado. Perguntas que não sejam de sim ou não, perguntas que não tenham a sua resposta embutida na pergunta, né? Você não acha que isso seria melhor assim? Então, eu já estou dizendo o que eu acho e como eu gostaria que fosse induzido o que você achasse. Essa é uma péssima pergunta. Boas perguntas são perguntas abertas, né? O que podemos fazer? Como podemos fazer? Como podemos olhar para uma situação? Por que tal coisa acontece? Então, são perguntas bem abertas que podem, de fato, proporcionar o surgimento de coisas novas. E aí, no diálogo, a pergunta é um motor, né? É algo que abre espaço.
É como se a pergunta fosse uma chave que abre um sentido novo, porque eu tenho um sentido em mim, você tem um sentido em você. Quando a gente faz uma pergunta onde nós dois, nós três, nós mil, né, existem diálogos que são facilitados entre centenas de pessoas, é como se fosse uma abertura de uma possibilidade de um sentido completamente novo. E isso no meio virtual pode ser feito de muitas maneiras, né? Eu tentei de toda forma trazer aqui alguns recursos, mas todos têm uma limitação muito grande de ser utilizado. Mas aqui é muito legal trazer aplicativos de quadros onde a gente pode usar post-its, onde a gente pode fazer atividade de tempestade de ideias, onde uma pergunta geradora é colocada, as pessoas podem livremente ali se expressar, principalmente anonimamente, né? Existem temas que exigem que a participação anônima tenha um cuidado para que aquele conteúdo e aquelas pessoas sejam preservadas e tenham segurança. Uma coisa que a pergunta traz também valoriza é a diversidade, né? Então, quando a gente fala de criar algo novo só faz sentido quando a gente tem ali diversos elementos que são ingredientes para algo novo, né? Até do ponto de vista genético, né? Não tem essa coisa de quanto menor a diversidade, mais problema de dar erro genético ali, porque você precisa ter essa quantidade grande disponível de possibilidades para que as possibilidades criadas sejam boas. E aí o Guto conta uma historinha boa, assim, nesse sentido, né, que ele conta que havia uma terra muito distante, né, numa época desconhecida, onde chegou um circo, e esse circo levou um elefante para esse lugar, e esse lugar nunca tinha visto um elefante antes, nunca ninguém tinha ouvido falar do que se tratava de um elefante. Os moradores dessa terra apenas viram uma grande coisa coberta por um tecido muito grande. E muito curiosos, eles esperaram anoitecer para descobrir o que era aquilo, né? Então, um grupo de pessoas decidiu ir de forma escondida, descobrir o que era aquilo. E essas pessoas pularam a grade, né? Foram lá silenciosamente ver o que era um elefante. E cada pessoa tocou numa parte do elefante. E aí, depois que voltaram para a cidade, fizeram lá, né, seu encontro de fofocas. E, nossa, você viu como que é o elefante? Que coisa interessante. Parece uma coluna enorme, áspera, né, muito, muito largo. E aí uma outra pessoa falou assim, não, o elefante é algo plano e totalmente flexível, parece um leque enorme. E aí outra pessoa falou assim, gente, vocês não viram o elefante? O elefante é como se fosse uma grossa mangueira, muito flexível, e sai ar de dentro, e entra ar dentro. e aí ele fala dessa historinha como essa cegueira coletiva que pode ser resolvida pelo diálogo, né? Nenhuma daquelas pessoas estava errada sobre o que era um elefante. Mas nenhuma delas sozinha tinha uma visão boa do que era de fato um elefante. Se essas pessoas estivessem empenhadas num diálogo de fato, não numa disputa, elas poderiam, com algum esforço, né, e com uma dedicação e uma maneira, um método, descrever cada um à sua maneira, onde cada um pudesse somar com a descrição do outro. E ali talvez ter ideia do que vem a ser um elefante, né? Então, o Guto traz essa história para trazer essa noção do que é dialogar, né? Como é encontrar essa resposta do novo. Exige muito esforço, né? Exige, além do que eu consigo ver, exige aquilo que eu não consigo ver. E para ver o que eu não consigo ver, eu tenho que escutar. Muitas vezes não só escutar, eu tenho que sentir, né? Tudo isso está envolvido no processo de diálogo. E no meio virtual, o desafio é que, como eu já falei, né, muitas coisas não são, assim, a gente é limitado em alguns aspectos. É muito comum nesses espaços a gente usar o corpo, as sensações, todos os sentidos, né, para que a gente se aproxime desse sentido novo que está sendo criado. E hoje a gente está tendo o desafio de fazer isso mediado por uma tela, mas que temos tido experiências muito interessantes. Bom, tudo bem até aí?
Quem tem alguma pergunta? Eu falei que a gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu vou compartilhar para vocês, para quem não conhece, a tela do Jamboard. É um aplicativo do Google. Então, quem usa o Google no navegador, no computador, é só abrir lá naquele pacotinho, né, junto com o e-mail, agenda, tem o Jamboard, que é um quadro branco. Quem não usa pelo computador precisa baixar o aplicativo no celular. E aí aqui a gente pode usar vários pequenos recursos que ajudam muito a gente numa tempestade de ideias, por exemplo. Eu poderia fazer, se todo mundo tivesse conectado, né, se a gente tivesse a oportunidade de ter preparado isso antes, todo mundo tivesse conectado, a gente podia fazer uma pergunta geradora, eu podia fazer uma pergunta geradora e cada um vir aqui e contribuir com a sua resposta, por exemplo. E aí a gente vai criando aqui um espaço, um quadro, né, uma tela, uma parede, que geralmente é o que a gente faz. E aí tem alguns recursos que ajudam muito, que é a criação de algumas formas. Isso ajuda muito na hora de organizar as informações, caixa de texto. Então, esse é um recurso gratuito, tem canetinha, e aí aqui a gente pode escrever, desenhar. Esse é um recurso, pode colocar imagem, trabalhar dentro de uma imagem ou em cima de uma imagem, então é um recurso muito útil para a construção colaborativa, quando a gente quer trabalhar junto com um grupo, como se a gente estivesse na mesma mesa, né, mexendo com os mesmos papéis e usando canetas e imagens, recortes, e, enfim, tudo isso é muito útil no processo de facilitação de grupo, que a gente está limitado hoje. Então, esse é um recurso. Tem outro aplicativo muito bom nesse sentido, que é o Mural.com, mas ele é gratuito só por um mês, depois ele é pago, mas ele é muito legal. E tem também o Miro. Vou compartilhar aqui para vocês também na tela, que também é um quadro branco, ele é mais do que o Jamboard, assim, ele tem mais recursos do que o Jamboard. E aqui, por exemplo, é uma apresentação já pronta deles, do próprio Miro, para a gente ter uma ideia da possibilidade de recursos, né? Então, essa apresentação aqui, por exemplo, é sobre a demonstração de um material de reunião remota. Então, aqui tem a pauta da reunião, a agenda da reunião, os participantes, a gente pode usar recursos visuais diversos. Tem um momento da reunião que vai ter uma apresentação de dados, então os arquivos, os gráficos podem vir para cá. Aqui a gente consegue transportar direto do Google Drive o arquivo para cá, e aí ele fica ali exportado. Tem aqui um momento de planejamento que pode ser feito, então o próprio Miro já tem aqui esse frame de agenda e podem ser colocados os post-its de forma colaborativa, todo o grupo trabalhando junto na agenda ao mesmo tempo. E tem aqui a fase de avaliação da reunião, já com também os frames de que tipo de avaliação em relação a qual aspecto que se espera que o grupo faça, né? Então esse é uma outra maneira, assim, também de usar esse espaço de construção colaborativa no meio virtual. Todo mundo aqui já conhecia? A gente vai me dando um sinal, assim, de que já ouviu falar, nunca ouviu falar. Para eu não achar também que eu estou falando uma coisa que vocês já conhecem. Eu não conhecia nenhum dos três. E a garotada, porque vai ver, né, eles têm, né, a nossa geração. Eu não conhecia essa ferramenta também. Legal, Thiago. Olha, eu encorajo muito vocês a pesquisarem no Google ferramentas de colaboração digital, online. Tem muitas, existe uma infinidade. Boa parte dos recursos, as versões gratuitas são super limitadas, mas já atendem muito, assim, tipo o Miro, isso aqui que a gente viu, para mim, já é mais do que suficiente para facilitar um grupo tranquilamente, assim, a quantidade de recursos já é muito boa.
Uma coisa que eu acho que a gente ainda tem muita limitação, que aí, quando a gente fala de diálogo e de ferramenta para fazer isso online, que a gente não tem, é poder conversar em pequenas salas que o Zoom, por exemplo, tem. O Zoom é a única ferramenta, se eu não me engano, tem uma outra, que eu esqueci o nome, onde você pode criar salas simultâneas, transportar as pessoas para lá automaticamente, depois trazer todo mundo automaticamente. É maravilhoso, é mais fácil do que presencialmente, na verdade, fazer isso, é ótimo. E aí você marca um tempo, tem um cronômetro na própria sala, assim, é tudo maravilhoso. Só que a versão gratuita você só consegue usar por 40 minutos. Então, é difícil quando são processos longos, né? Geralmente a gente não faz um diálogo com menos de 1h30. Então, é bem difícil. O que eu já fiz entre amigos é criar o link de novo. Então, a gente terminou essa sessão de 40 minutos, a gente imediatamente cria um link novo e entra para continuar. É um transtorno, assim, logístico, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que é muito comum nesse meio é pessoas racharem a assinatura do Zoom. Então, as pessoas juntam grupos grandes de 10, 20 pessoas, e aí assinam e tem uma agenda compartilhada de como que vai ser o uso do Zoom por esse grupo de pessoas. Mas, assim, quem faz isso regularmente vale muito a pena, porque esse recurso da conversa em salas é fantástico. Bom, deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Em relação, quando a gente fala dos participantes, gente, perdi a apresentação. Aqui está aparecendo normalmente. Para mim não. Bom, então tem uma colinha aqui, eu não consigo ver, não sei porquê, sumiu. Assim, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de diálogo, né, que eu já trouxe um pouco, e aí no meio virtual é a mesma coisa, que é as pessoas estarem ali intencionalmente. Então, o que a gente vivenciou hoje, por exemplo, quando eu trago a imagem de intenção, né, e eu convido que o Aristen traga essa explicação para a gente, com um fundamento linguístico mesmo, né, do que significa intenção, é porque tem relação com essa qualidade de ser do coração. Então, da minha vontade, da minha intenção, essa presença para eu poder contribuir para esse diálogo. E como eu já falei, na própria arte de anfitriar conversa existem mecanismos metodológicos onde a gente diz, você não precisa ficar se você não quiser. E isso se aplica a qualquer situação. Existem situações onde a pessoa não está se sentindo bem, assim, é muito comum pessoas se sentiram obrigadas a estar em ambientes, até em sinal de respeito, né, no meio acadêmico isso é muito comum, as pessoas estarem ali totalmente ausentes, apenas o corpo, por um sinal de respeito, ou por obrigação, né, a gente muitas vezes está numa aula porque é obrigado mesmo, tá, e tá tudo certo, porque o espaço exige isso, mas quando a gente fala de um espaço de diálogo, ele é diferente, o espaço de diálogo exige que as pessoas estejam ali porque elas queiram estar. E, além disso, é necessário preparar esse ambiente, e aí é o que a gente fala de preparar o campo, para que o diálogo aconteça. Não basta ter uma boa pergunta, um bom propósito e pessoas ali intencionalmente. É preciso que as pessoas o tempo todo lembrem que elas estão ali porque elas querem, porque tem um outro aspecto que é a estrutura essencial do processo, que eu vou de novo aqui compartilhar com vocês. Uma imagem que fala um pouco o que é um diálogo. Gente, nem sempre tem uns trecos que acontece de vez em quando, nem sempre aparece tudo pra mim aqui, eu não sei porquê. Aquela imagem mesmo, Pedro, que você falou que era spoiler, já não aparece aqui pra mim. Vamos lá. Como que uma conversa ela pode ser graficamente representada? Um diálogo. Geralmente, o diálogo, algumas referências nos mostram que ele acontece assim.
Sempre assim. A gente tem aqui um gráfico, né, que ele tem 2 eixos, um de diversidade de ideias, e aí quanto mais pessoas e mais pessoas diferentes, mais ideias diferentes vão existir. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente está falando de pessoas com ideias divergentes mesmo, porque se a gente coloca todo mundo que pensa igualzinho, do mesmo jeito, vive no mesmo universo, todo o contexto é muito parecido, dificilmente a gente tem aqui uma diversidade que vai proporcionar uma coisa muito nova surgindo. E a gente tem aqui o tempo que a gente se dispõe a dialogar, né, a conversar. Geralmente, quando a questão é trazida para o grupo e o grupo começa a conversar, existe uma fase chamada fase divergente, que é a fase onde todas as ideias aparecem, assim, todo mundo está super aquecido, querendo participar, entusiasmado, né? Geralmente, se o campo for bem cuidado, as pessoas estão dispostas ali a contribuir, a aprender, então vão perguntar, vão comentar, vão falar. Depois de algum tempo, esse grupo entra numa fase chamada fase emergente, que é muito conhecida como zona da reclamação. É a hora que parece que não vai chegar em lugar nenhum. É aquela hora que a gente fala assim, putz, o que eu tô fazendo aqui, cara? O negócio não sai do lugar, o assunto não anda, ninguém decide, ninguém caminha, as pessoas começam a brigar, tem gente que sai da sala. Geralmente isso, quando tem muita diversidade, geralmente isso acontece de uma maneira muito intensa. Então, essa zona, ela é natural. E essa zona, ela é a zona mais propícia para que, de fato, a coisa nova exista. Então, é como se o novo só pudesse surgir do caos mesmo, né? Essa aqui é a zona de total confusão, de falta de clareza, de a gente achar que não vai chegar em lugar nenhum. Isso é mais fácil acontecer no meio presencial, porque as pessoas não têm o recurso do fechar o microfone, mas mesmo com o microfone fechado, a pessoa está numa zona de reclamação interna, silenciosa. Ela está reclamando, ela vai fechar a câmera, ela vai sair, ela vai tirar o fone. Muitas situações acontecem quando está acontecendo uma conversa que chega nessa fase aqui da reclamação. Se o grupo estiver bem cuidado, o facilitador estiver ali bem disposto, bem consciente de que estamos aqui e com uma habilidade para atravessar esse momento e sustentar essa conversa, geralmente logo depois ela entra na fase convergente. Naturalmente alguém tem uma ideia que catalisa tudo, ou as pessoas magicamente entram em consenso, ou começam a entrar em 2 ideias que depois vira um outro momento que vai ser encaminhado, né? Então, esse aqui é um gráfico onde o pessoal que trabalha muito com diálogo se conhece bem, porque sabe que é assim que acontece um diálogo. E o diálogo bem cuidado, ele não pula da fase divergente para a fase convergente. Então, geralmente, aqui na fase emergente, sempre tem uma pessoa, geralmente as mais ansiosas, que falam, gente, vamos focar, vamos ficar aqui, vamos prestar atenção, né? Para de mexer no celular. Então, tem sempre alguém aqui também tentando antecipar essa fase convergente, porque as pessoas já não aguentam mais. Então, é muito importante que aqui a gente não antecipe, que realmente a gente se permita atravessar essa tempestade para chegar numa convergência. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho que a gente já está chegando aí nos nossos finalmente, eu acabei até falando demais. Mas, assim, só para a gente... para eu compartilhar com vocês o que eu tenho vivenciado, eu não preciso nem passar pelos outros pontos, eu posso deixar esse material disponível com o Pedro para vocês compartilharem, depois investigarem um pouco mais nos conteúdos que o Guto e que a Miriam têm produzido, mas na arte de criar conversas significativas, a gente tem uma série de ferramentas que não são essas ferramentas que eu estou aqui citando para vocês, mas são como metodologias, métodos, né? Então é uma maneira de conversar. Tem uma, por exemplo, chamada Café Mundial, onde a gente... E essas maneiras, essas ferramentas, elas são chamadas de desconferências, porque a ideia é que num diálogo não faz o menor sentido ter uma pessoa falando, né, um especialista falando sozinho sobre um assunto e 300, 400, 500 ouvindo, quando essas 500 pessoas provavelmente têm muito o que falar sobre aquele assunto. E geralmente tem, porque se elas estão interessadas nesse assunto, algum acúmulo elas têm, né, elas não são vazias daquilo.
nenhum ser humano é vazio de nada, de conhecimento nenhum. Então, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar naquele assunto, se a gente entra em contato com ele a primeira vez, nossas experiências prévias trarão muitas contribuições em relação a isso. E o que essas ferramentas fazem é uma desconferência. Então, ao invés de um conferencista ir lá no palco começar a falar sobre aquele assunto, ele vai fazer uma pergunta para que as pessoas falem sobre aquele assunto. Geralmente em volta de comida. Então, esse universo também entendeu perfeitamente que a gente conversa melhor, se sente mais confortável e produz mais coisas novas e melhores quando a gente está em torno de uma mesa comendo. Então, essas metodologias geralmente prevêem comida, é bem interessante. O café mundial, especialmente, as pessoas são divididas em pequenas mesas, onde os facilitadores servem café, comidinha, chá, água, coisas que as pessoas vão comer. E são feitas perguntas, geralmente perguntas importantes relacionadas àquele tema que está sendo conversado. E essas pessoas têm um tempo para conversar, geralmente de 20 minutos no máximo. Terminado o tempo, vai ficar uma pessoa nessa mesa e todas as outras vão rodar de mesa, vão se redistribuir, vão encontrar pessoas novas, uma mesa nova, e vão receber uma nova pergunta para participar de uma nova rodada de conversa. Isso acontece umas 3, 4 vezes em metodologias que eu tenho participado. A partir disso, cada conversa gerou ali muitos elementos e muito conteúdo, né? Que a partir dali o grupo pode fazer muitas escolhas do que fazer com isso, mas essa é uma maneira de conversar que ela estimula muito a diversidade de conteúdo. É uma metodologia que gera muito conteúdo, muito diverso, muito diversificado, porque são muitas pessoas conversando sobre aquele assunto. E só pra gente ir finalizando, tem várias outras. De repente a gente podia fazer um dia uma oficina de vivência de uma delas, podia ser legal também. E tem uma outra aqui pra gente finalizar, que é bem interessante também, que eu já participei, a Aristem deve ter participado, chamada Espaço Aberto, Open Space, que é basicamente onde tem aquela lei que eu falei, lei dos 2 pés, mas tem várias outras leis super interessantes. Deixa eu até fazer uma apresentação para vocês disso que eu estou falando, porque é uma metodologia que vale a pena. Bom, as pessoas chegam, muitas pessoas, provavelmente, porque o Espaço Aberto ele é um mercado de ideias. E aí tem alguns papéis nesse universo da conversa. Tem as pessoas que são as chamadoras da conversa, então, geralmente a gente começa com uma grande grade, assim, como se fosse um mercado mesmo, uma agenda, uma tabela, onde as pessoas que querem chamar qualquer conversa, elas colocam lá a ideia delas. Eu quero conversar sobre o incêndio na Amazônia, eu quero conversar sobre a pandemia de coronavírus, eu quero conversar sobre educação infantil. Assim, é absolutamente aberto. Ou dentro de um tema, que é o caso da Art of Hosting, geralmente quando a gente vai, dentro daquele tema as pessoas propõem conversas. Um outro papel é o papel do participante. Então as pessoas vão escolher para onde elas querem ir. E aí vai ter um tempo limitado, o lugar onde essa conversa vai acontecer, e outros papéis que podem acontecer também. Essa metodologia prevê que se você está ali, né, como eu falei, você está ali, não está gostando você escolheu ir para aquela conversa que te chamou a atenção inicialmente. Você não está gostando daquela conversa, você não precisa ficar lá e não deve ficar lá. Então você pode sair e procurar uma nova conversa. Você pode sair e ir para uma outra conversa, que você geralmente então cumpre o papel da abelha, que é polinizar conversas. Então, saindo de uma conversa, indo para outra, você pode levar alguma coisa que você ouviu daquela conversa para essa nova conversa. Isso chama polinização. Ou você pode ser uma borboleta, você não está afim de nada, você quer ficar no corredor tomando seu café, assim, e olhando e contemplando a paisagem de onde você estiver, que geralmente os encontros acontecem em lugares maravilhosos. Isso também pode acontecer. Então, esse papel da borboleta é muito interessante, porque muitas borboletas podem se encontrar e criar uma conversa absolutamente nova que nem tinha lá no mercado. Eu já vivenciei 2 open spaces pelo meio virtual,
usando um aplicativo de videoconferência chamado Jitsi. Não sei se vocês conhecem também, mas ele parece com o Meet, tem alguns recursos muito parecidos. Eles podem ser criadas várias salas, elas ficam eternamente para sempre existindo, então a gente pode criar uma lista de salas com temas. Sala 1, tema pandemia. Sala 2, tema incêndio na Amazônia. E as pessoas escolherem ir para essa sala, terem um tempo para conversar. Se elas não quiserem continuar, elas podem sair e ir para outra sala. Mas eu já participei disso no meio virtual e foi bem interessante. E aí os princípios, né, que são interessantes desse método também, que é quando a conversa começar, era exatamente a hora de começar, e quando acabar, é exatamente a hora de acabar. Tem essa ideia do um pouco livre, assim, do espaço de conversa. Quem veio é exatamente quem tinha que ter vindo. Então, muitas vezes, em alguns espaços também, a gente tem uma sensação de frustração, né, de ter convidado tantas pessoas, ou então de imaginar que fulano de tal era essencial para essa conversa, e ele não veio. E esse método tem esse princípio: quem está aqui é quem deveria estar. E o que acontecer aqui é exatamente o que deveria acontecer, é o que poderia acontecer. Então, essa é uma ferramenta interessantíssima que pode ser usada no meio virtual, já vivenciei, foi bem divertido, assim, geralmente são atividades divertidas, até porque tem um princípio que permeia esse universo, que é o que não for divertido não é sustentável. E é isso, assim, eu queria me desculpar por ter usado muito todo o tempo, assim, eu realmente estava aqui numa expectativa da gente poder conversar um pouco mais, mas é muita coisa, é muito extenso, e eu tenho certeza que eu nem falei exatamente do que boa parte de vocês gostaria de ouvir, né, o uso das ferramentas mesmo digitais, mas queria dizer que isso não é uma coisa de descobrir. O Google tá assim, o YouTube, então, gente, quando a gente coloca lá ferramentas colaborativas, tem 1000 tutoriais, é muito bom também dar uma pesquisada nesse sentido, que a gente aprende muita coisa nova. Muito obrigada pela escuta de vocês, pela participação, adorei estar aqui, obrigada. Obrigado, Liliane, pela participação. Eu tenho certeza que foi incrível. Eu particularmente gostei bastante de tudo que foi falado. Queria abrir para as perguntas, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira perguntar, aproveitar, já que a Adeline está aqui com a gente, para compartilhar todo esse grande conhecimento dela sobre essas questões. Aproveitem. Liliane, eu tenho uma dúvida, por ordem de coragem, né, igual a gente brinca. Como é que foi essa dinâmica sua do espaço aberto no ambiente virtual? Eu até estava conversando aqui no privado com a Jéssica, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca nem tinha pensado, e eu queria saber um pouco mais, assim, como é que foi isso para você? Então, nesses dois que eu participei, o grupo de anfitriões, eles criaram previamente, eles fizeram uma chamada prévia, né? O meio virtual ele exige um pouco mais essa preparação, porque exige que as pessoas tenham as ferramentas, né? É diferente da gente estar lá no encontro presencial, onde o facilitador promove todas as ferramentas, né? A sala, a cadeira, o ar-condicionado, é tudo gente que está ali garantindo que exista. No meio virtual, cada um tem que garantir a sua ferramenta funcionando, e mesmo assim a gente ainda tem problemas. Mas como que aconteceu? Os anfitriões, eles fizeram uma grande chamada prévia, nos meios que a gente sabe que tem pessoas interessadas naquela temática, inclusive a temática interessante, se vocês se interessarem, é educação bioinspirada. Ano que vem vai ter um encontro de arte de anfitriar com esse tema aqui em Brasília, para educadores. E aí fizeram uma chamada para pessoas que queriam chamar conversas. Houve uma inscrição prévia, onde as pessoas inscreveram o seu mercado de ideias, né? Então, eu gostaria muito de conversar sobre como engajar os jovens da minha cidade na defesa do meio ambiente, assim, ou como inserir essa temática na escola. Então, existia um mercado de ideias. Na divulgação do dia,
a gente que já estava acompanhando as redes sociais da galera, dos anfitriões, a gente já sabia quais conversas estavam sendo propostas. Então, eu já tinha uma ideia. Eu olhava para aquele mercado e pensava, eu acho que eu quero ir na conversa tal. E aí, a gente teve um grande encontro no Jitsi. Foi no Jitsi, se eu não me engano. Não foi no Jitsi, foi no Zoom. O grande encontro foi no Zoom. E o Jitsi é uma plataforma igual, muito parecida com o Meet, mas ela é gratuita, colaborativa, muito interessante também, assim, porque o próprio formato dela já é colaborativo, o desenvolvimento dela, né, são desenvolvedores gratuitamente que vão ali montando a ferramenta. Então, essas pessoas já existia uma lista prévia do nome da pessoa que estava chamando a conversa, o número da sala, o título da conversa e o link da conversa. Então, no dia, depois da preparação na grande sala, os facilitadores colocaram no chat esses links todos. Então, a gente olhava o chat e sabia que horas que tinha que voltar. Então, eles falavam, são 20h35 agora, 21 horas, todo mundo aqui de volta. Todo mundo ia, fluía, essas conversas são autogestionadas, então as pessoas cuidavam dos seus próprios espaços, do tempo, da fala. Quem queria sair, podia sair, voltar, entrar numa outra sala. Quem queria desaparecer, podia desaparecer. Assim como eu falei, é um espaço totalmente aberto. Mas depois que foi encerrado esse momento, a gente voltava e tinha uma segunda rodada. Tinha como se fosse uma segunda agenda. Geralmente o espaço aberto, ele não se propõe a dar encaminhamentos, sabe? Assim, ele não é algo que você precise sair dali com um relatório, a não ser que você queira, né, e se proponha a isso, mas o objetivo do espaço aberto, ele é proporcionar a conversa. Se o grupo quiser colher, ele pode, mas não precisa. E aí sempre tem um grande, um momento da grande roda, assim, né, onde as pessoas partilham, e geralmente partilham muito mais a experiência de terem participado do que os conteúdos das conversas, porque está todo mundo satisfeito, assim, a gente se sacia quando a gente conversa sobre aquele tema que a gente está ali interessado. Então, geralmente as partilhas não são assim, a gente conversou sobre isso, isso e isso. Geralmente as pessoas falam, nossa, me senti super identificado com o fulano de tal, porque ele faz um trabalho muito parecido com o meu. Então, o compartilhar sempre tem muito mais relação com a experiência do que com os conteúdos. E nesse sentido, só o diálogo faz, né? Se a gente tem outros formatos de encontros, dificilmente as pessoas conseguem ter experiências sobre conversar, né? E a experiência de conversar, ela é muito rica e muito enriquecedora. Não sei se dá para entender bem, mas foi isso. Aí a gente tinha lá os links, entrava na sala, sabia que tempo que tinha que voltar, voltava. É bem fácil. Fácil assim, né? Para quem conhece, tem que estudar muito o método, na verdade, porque tudo que a gente está fazendo aqui, que é adaptar a ferramenta digital àquilo que a gente já faz presencialmente, ela é um exercício que as pessoas podem até descobrir maneiras diversas de fazer. Mas a gente tem que ter muito claro o que é o propósito, como é que a gente facilita esse espaço, o que a gente espera enquanto facilitador desse processo. É muito importante também pensar. O resto é só perguntar para alguém que já fez, que é mole. Não, que bacana, assim, muito obrigado pela partilha da sua experiência, foi uma grande inspiração para mim, assim, eu já estou pensando em várias ideias, em como fazer isso, estou bastante inspirado depois dessa troca de conhecimento. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, o microfone está aberto. Eu queria só complementar que nessa experiência, eu compartilhei com a Miriam, né, que eu tenho me aproximado muito do trabalho dela. Hoje eu faço parte de um coletivo que ela criou, que chama Clube de Facilitadores, que é um espaço onde a gente pratica, e aí eu encorajo vocês também a criar espaços de práticas, comunidades de prática. Essas coisas é muito difícil a gente aprender só estudando, só lendo ou só ouvindo. A gente tem que fazer e sentir no corpo, assim, sabe? O desconforto que deu, a insegurança que aconteceu. Sim, posso sim, Rebeca. Então, hoje eu faço parte de um clube de facilitadores, mediado pela Miriam, um grupo fechado, mas quem tiver interesse em conhecer o trabalho da Miriam, deixei o
o Instagram dela, Miriam Castelo, e a gente fica praticando, assim, ao máximo, porque são pessoas super boas, mas que quando a gente se depara, assim, num grupo de pessoas onde nós todos estamos sendo experimentados, é essa sensação de não saber de novo, que é ótima, porque aí realmente é assim que vem o novo, né? Podendo conversar sobre isso, podendo conhecer pessoas que estão em outros lugares, com outras culturas, e poder fazer junto, nossa, tem sido o máximo, assim, encorajo muito que vocês experimentem. Muito legal, muito bacana. Se alguém quiser fazer pergunta, tá aberto, senão a gente já vai indo para a finalização da atividade e para as considerações finais, para os últimos avisos. Queria só acrescentar que o Jitsi é maravilhoso, a gente pode gravar gratuitamente, que é uma opção que todas as outras ferramentas têm uma limitação enorme. O Jitsi a gente pode gravar, desde que a gente tenha uma conta no Dropbox, que também é possível ter uma conta gratuita, né? Uma limitação, mas é possível. Para quem quiser aí se aventurar também a testar o Jitsi nesse sentido, é bem legal. Bom, acho que não temos mais manifestações. Essa que eu fiquei bem encorajado, vou até dar uma pesquisada depois no JIT, pode ser até uma plataforma futura aqui das transmissões da Liga. Então vamos lá, só fazer as considerações finais. Eu soltei, né, ao longo da atividade um link, eu vou soltar novamente, né, que é o link do formulário para emissão de certificado. Eu peço que vocês se preencham, né, caso tenha interesse no certificado, caso não, podem ficar à vontade. E só isso, eu peço para vocês também acompanharem o Instagram da LASFAC, que é lasfac.unb, e qualquer coisa vocês podem estar olhando as atividades passadas no nosso YouTube, né, que é só colocar as FAC que você vai estar encontrando. Então eu quero agradecer a Adriane, que foi muito, muito proveitosa toda essa atividade, agradecer a todos os presentes. Não, Brenda, que bom que você perguntou. O certificado não é só para aluno do UNB, é para qualquer aluno. O certificado está sendo emitido pela LASFAC, tá? Que é a Liga Acadêmica, e a gente pode estar fazendo essas emissões de certificados, então você pode apresentar para a sua universidade também. Então, agradecer a Deliane pelo espaço, foi muito, muito rico. É sempre uma honra estar com você aqui, aprendendo sempre e cada vez mais, e fico muito grato por tudo. Eu peço agradecimento em nome de todos aí. Obrigado, viu, gente, por terem participado também dessa atividade. Nossa, eu que agradeço, Pedro. Agradeço muito o convite, a confiança e o bate-papo. Me coloco à disposição. Quem quiser, né, não precisa ser nesse espaço formal da palestra, a gente pode aí fazer diversões, brincadeiras para praticar e testar juntos. Estou à disposição. Obrigada mesmo. Obrigada por todo mundo que participou. É isso, gente. Obrigado. Vamos finalizando aqui. Podem sair, vocês fiquem à vontade. Tchau, tchau. Obrigado.